É isso aí. Eu tinha um sonho muito grande quando eu era criança. Na nossa escola, sempre, uma vez por mês, ia uma pedagoga dar uma palestra para os alunos. E eu achava tão chique, achava tão linda a pedagoga. Eu falava assim: nossa, já pensou quando eu crescer? Pedagoga Rosileia. E ficava assim, sonhando, né? E fui crescendo com isso na cabeça. E graças a Deus, assim, me formei nessa área. Trabalhei durante 20 anos como pedagoga. Desses, 12 anos foram no Colégio Batista. Então, eu amava o que eu fazia ali. E Deus tinha outros planos para mim. Então, chegou um novo diretor na escola e ele trouxe toda a equipe dele. Então, todas nós que já trabalhávamos lá, a orientadora educacional, a psicóloga, todo mundo botou os cargos à disposição. E depois, daí para frente, eu não voltei mais para a escola, assim, para trabalhar como pedagoga. Fui trabalhar na igreja, fui desenvolver um trabalho paralelo e aí estou assim até hoje. E sobrou tempo assim para eu poder realizar um outro sonho, que era de fazer educação cristã. Então, quando eu era mensageira do rei, então a mensageira do rei, durante toda a fase dela nas mensageiras, é inculcado nela de um dia poder fazer educação cristã ou missiologia lá no CIEM. Então, também tinha esse sonho de fazer educação cristã. E aí os filhos já crescidos, sobrou esse tempinho, não estava trabalhando, então deu para eu fazer esse curso lá que foi assim muito proveitoso. E por que falar da arte, né? A arte de falar em público. Desde pequena também que eu gostava muito de falar. E toda vez quando eu olho para a Amanda, da Silvia Letícia, eu me vejo direitinho. E assim, eu era igualzinha a Amanda. Nossa, eu gostava de recitar poesia e participar de todas as peças, e era muito, muito conversadeira, né? E então, assim, para nós que frequentamos a igreja, nós que participamos de cultos, é muito bom, porque você perde realmente a timidez e você vai ganhando essa segurança de falar em público. Então, as crianças, elas têm esse privilégio e há um grande destaque na escola, no trabalho, por conta disso. E sou casada com o Eleomar, o Léo, que a maioria conhece. Nós temos 2 filhos. Hoje os meus filhos já são homens formados, né? Mas quando eles eram adolescentes, era um tormento, porque todas as vezes que eu ia falar na frente ou dar uma palestra, qualquer coisa, eram os meus fiscais. Então, eles anotavam tudo, quantos né eu tinha falado, a minha posição, onde que eu botava a mão. Mãe, você fez uma coisa horrível. Eu chegava em casa pensando, estou até pensando, qual vai ser a avaliação de hoje? E aí, por conta disso, eu pensei assim, vou fazer um curso de oratória, porque deve ter técnicas, deve ter, assim, dicas para poder melhorar essas coisas, né? E aí, então, eu fiz o curso de oratória pelo Senac e foi muito bom. Aprendi muito, corrigi muitas coisas na maneira como eu falava, como, né, ficava diante do público. E nós tivemos na igreja, uma época, a Escola de Talentos, não sei quantos lembram. E então, naquela escola de talentos também tinha o curso de arte de falar em público. Nós conseguimos formar 4 turmas, foi muito legal. E então hoje aqui nós estamos compartilhando um pouco, tá? Estou compartilhando, não sei tudo. Vocês podem também dar a opinião de vocês, dar sugestões, tá? Vamos assim interagir com relação a isso. Mas antes de entrar no assunto propriamente dito, eu gostaria que vocês pegassem essa apostilazinha aí, que está na pasta de vocês. A primeira página aí, a contracapa, tem esse questionário aí. Você sabe falar em público? Então, é importante que você faça uma avaliação sobre você. Se você tem essa dificuldade, como que você está com relação ao público, sendo você professor ou não. Então, respondam aí esse questionário e depois, quando a gente terminar, né, toda a nossa fala, tudo que vocês vão poder rever e ver aqui em quais pontos vocês precisam melhorar, o que podem assim acrescentar aí na vida de vocês, tá bom? Não veio, não? Como assim? Deixa eu trocar. Tá, você já escreveu nessa apostila? Isso aqui. Não, não nada. Tá bom? Alguém quer comentar aí alguma resposta? O que assim chamou a sua atenção? Nossa, você bateu o olho aqui e falou, caramba, isso aqui sou eu. Me vejo aqui nesse tópico aqui.
Você gosta. Mas vai te dando segurança na igreja, que quando você vê lá na escola, você está falando igual você fala na igreja, viu? Você vai gostar. É diferente? Uma das coisas que fala aqui, ó, nessa introdução, que a questão de ser, de agradar, de ser carismático, de deixar uma boa impressão, né? Não é fácil, mas com treino e algumas táticas. Então, assim, realmente, se a gente estuda em primeiro lugar, pesquisa, estuda, planeja, prepara, você vai com segurança do conteúdo, as outras coisas são dicas e táticas que você vai aprendendo com o dia a dia, e tem muitos livros que falam a respeito, com muitas dicas legais, e esses cursos assim, cursos mais complexos também, com uma carga horária bem maior, pode também ajudar demais. E também, assim, a prática mesmo, que o irmão Josafá falou. A experiência conta muito. Então, você vai ganhando, né, credibilidade, vai ganhando ali segurança e vai ficando mais fácil. Então, como ser, então, um bom orador? Né? A primeira coisa que a gente tem que se preocupar é em conquistar o seu público. Então, é conhecer para quem que você vai estar falando, para quem você vai estar dando uma palestra, uma aula. Então, se você conhece ali o seu grupo, tem a segurança do nível deles também. Ah, você vai estar falando só para professores, você vai estar falando para doutores, você vai estar falando para um grupo de alunos, você vai estar falando para um grupo de irmãs, pessoas mais simples. Então, conhecer o seu público-alvo, conquistar o seu público é o primeiro passo. E a segunda questão é essa questão de se preparar, né? Então, prepare-se. Para você fazer uma boa exposição, você tem que ter essas duas preparações aí. A preparação psicológica, que conta muito, porque realmente tem pessoas que passam mal, tem pessoas que tremem tanto que você vê a pessoa com a folha na mão assim, tremendo, tremendo. Tem pessoas que ela fica em pé ali e você vê que a pessoa está suando, está o tempo todo assim, enxugando a mão na roupa, de tão nervoso que a pessoa está. E aí, então, é essa preparação psicológica que ela tem que ir. Ela tem que ir realmente assim, acreditando que ela é capaz e indo mesmo preparada psicologicamente, emocionalmente para fazer qualquer atividade, tá? Ou dar aula, ou fazer uma palestra. E a preparação técnica. Então, essas duas preparações são fundamentais para o sucesso, tá? De uma boa fala, para o sucesso de um bom orador. Terceira coisa é treinar, treinar, treinar. Então, por mais que a gente tenha experiência, nunca é demais treinar. Então, quando eu me preparo, vai mesmo para frente do espelho, fala lá para o espelho, treina, treina uma vez, treina outras vezes, porque isso vai te dar muita segurança e você vai ter toda essa facilidade para estar falando em grupo. E o quarto passo seria, vá em frente, mesmo com friozinho na barriga. Não é pelo fato da gente já trabalhar, já gostar de falar em público, que não dá esse friozinho na barriga. Dá. Quando eu falei assim, eu posso dar aula de arte de falar em público, né? Falei lá no grupo. Depois eu falei, por que eu falei? Tem tanta gente preparada, então eu já fiquei assim, nossa, tem fulano que é tão preparado, então. E aí dá o friozinho assim na barriga. Mas assim, é ir em frente, é enfrentar realmente o medo, né? E dar o recado, tá? Então, essas coisas assim, dá para a gente estar desenvolvendo uma boa oratória. Então, o que seria conquistar o seu público? Em primeiro lugar, é evitar piadas. Então, nunca começar a sua fala, a sua aula, a sua palestra contando piadas. Não conte piadas. Quer introduzir quebrando assim o gelo e tal? Conte uma história, conte uma parábola, algo que vai enriquecer, que vai ali aproximar o público de você. Então, nunca comece contando piadas. Não peça desculpas. Então, muitas vezes, quando a gente está ali, ai, gente, me desculpa, eu estou aqui, mas eu estou tão nervosa, vocês não têm noção. A pessoa pensa que, falando isso, os outros vão falar, não, a gente vai compreender plenamente você. Não, você nunca deve pedir desculpa, ficar sabe, assim, ai, tenham pena de mim, estou aqui, mas estou tremendo nas bases, estou...
Dá o friozinho na barriga? Dá, mas ninguém precisa saber disso, entendeu? Vai ali com segurança, vai ali dominando realmente a sua fala. Então, não dê desculpas que, olha, não deu para eu me preparar muito bem, eu tive doente essa semana, nossa, eu estou aqui com a minha voz tão ruim, vocês me perdoem. Isso é uma coisa que a gente deve evitar. Seja bom ouvinte. Uma maneira realmente de você cativar, de você conquistar o seu público, é você saber realmente ouvir. A pessoa tem uma opinião a dar, quer acrescentar, quer dar um testemunho, saiba ouvir, se coloque ali no lugar da pessoa. Isso faz toda a diferença. A atenção que você dá e o espaço que você dá também para a pessoa se manifestar. A naturalidade, né? Falar de forma natural, não querer assim, buscar vocabulários rebuscados, aquela coisa bem eloquente, e forçar muito uma postura que, de cara, assim, as pessoas vão perceber que não é você ali. Então, seja natural, seja você, fale naturalmente, mas fale com entusiasmo, dê vida às suas palavras. Deixa assim aquela coisa bem gostosa mesmo assim no seu falar. A questão do conhecimento, né? Saber os fatos do cotidiano, além de uma cultura geral. É importante a gente estar por dentro do que está acontecendo, quais são as últimas notícias, o que estão se falando, porque aquele assunto pode surgir ali no meio da sua palestra, pode surgir ali na sua aula, e você não está sabendo daquilo, está por fora, e isso é ruim. Então, é muito importante você saber dos fatos do cotidiano e ter também essa cultura geral para você estar compartilhando ali, caso necessite. A questão da desinibição, né? Vencer a timidez e reconhecer que você é capaz. Se você foi chamado para dar aula, se você foi chamado para cantar lá na frente, você foi chamado para estar à frente de um público, é porque alguém já te ouviu falar. Alguém gostou da sua forma de falar, do seu tom de voz, da maneira como você age diante das pessoas. Então, você foi convidado para falar. E aí tem um público ali que ele vai te dar atenção, ele vai desligar o celular, ele vai ali estar sentadinho ali pronto para te ouvir. Então, essa questão, né, de vencer a timidez e reconhecer, se eu estou aqui, se eu fui convidada, é porque eu sou capaz. Então, acredite realmente em você, acredite que você tem essa capacidade e que se você se preparar, estudar e ir com segurança, com certeza você dará conta do recado. Pode falar. E nessas horas você pode pensar assim, Josafá, nossa, fulano era tão tímido, gaguejava, passava mal, tremia lá na frente, e olha só, se ele consegue, eu também consigo, né? Então, se a gente pensa assim também um pouquinho, muitas vezes, se você olhar para a pessoa e isso te amedronta, isso te deixa assim desencorajado, uma das técnicas é não encarar o rosto realmente das pessoas, olhar por cima. E assim, ó, vai falar, não fazer realmente aquela fala de para-brisa, né? Entendeu? Não. Faz aquela coisa panorâmica, dá uma olhadinha, vai olhando, mas se você não consegue encarar o rosto da pessoa, até para sentir o que a pessoa está, o retorno, né, do que você está falando, olha por cima da cabeça da pessoa. Então a pessoa, realmente, quem está vendo acha que você está olhando para ela, mas você não está, então você está olhando por cima, assim, ó, bem legal. Né? É por aí. E aí, conforme eu for falando, se alguém quiser tirar alguma dúvida ou falar alguma coisa, tá? Podem estar participando. Então, vamos entrar aí na preparação psicológica. A primeira coisa é realmente acreditar em você. Então, foi aquilo que eu falei. Você não foi convidado em vão. Por mais que você fale assim, nossa, eu sou muito tímida, eu não vou dar conta de enfrentar um público. Nossa, uma sala de aula, nem pensar. Não, se você foi convidada, com certeza é porque alguém já ouviu você falando, já ouviu você expondo, ou ali na própria sala. Uma das coisas que a gente tem incentivado, né, que o colegiado tem incentivado os professores, é ficar de olho nos alunos que se destacam na sala. Naquele aluno que sempre tem uma resposta, sempre acrescenta alguma coisa. Esse é um professor em potencial, que você pode já começando a trabalhar aquele discípulo ali, trabalhar aquele aluno para ser um auxiliar,
trabalhar com ele para dar uma lição na sala, para falar alguma coisa. Isso vai ajudar a formar novos líderes, tá bom? Conheça os seus ouvintes, então nós também já falamos a respeito disso. Quando eu sei para quem que eu vou falar, qual é o público, qual é o objetivo, isso aí me dá uma certa tranquilidade. Eu vou com muita segurança. Se o grupo tem um nível muito elevado, então eu vou me preparar mais, vou atrás de coisas assim que é interessante ser falado, ser compartilhado. O grupo é um grupo brincalhão, um grupo que gosta de rir, gosta de coisas engraçadas, você vai estar preparando alguma dinâmica, alguma coisa ali para quebrar o gelo, para ficar aquela coisa também bem gostosa. Então, é muito importante conhecer os seus ouvintes. O sexo, a idade, a escolaridade, porque muitas vezes a gente pode estar falando uma linguagem muito elevada para aquele grupo, e aí não vai surtir tanto efeito, vai ficar desmotivante para eles. Então, isso é fundamental nessa preparação psicológica. Fale e grave a sua apresentação. Por que isso é interessante? Porque ali, ao ouvir, você vai estar se colocando aí no lugar do ouvinte mesmo. E o que eu posso melhorar? Como é que está o meu tom de voz? Como é que está a cadência, né? Está muito rápido, está devagar demais? Estou com vícios de linguagem? O que eu preciso melhorar? Então, quando você grava e escuta o que você está falando, isso assim ajuda você a corrigir muitas coisas antes de você enfrentar o público. Evitar decorar. Por quê? Porque com nervosismo você pode esquecer. E aí ali a coisa complica um pouco, começa a gaguejar e aí atrapalha um pouco a sua apresentação. Então, não decore, estude e tenta realmente ali, que é o segundo tópico, fazer anotações para você se guiar. Então, se você estuda bastante, treina, você faz umas fichinhas bem durinhas, não pode ser papelzinho mole não, faz umas fichinhas durinhas, eu tenho umas fichinhas assim, bem, dependendo da palestra que eu vou dar do estudo, eu digito tudinho com a letra bem boa para não precisar de usar os óculos e coloco assim só as primeiras frases do que eu vou estar falando no esboçozinho. Então ali facilita demais. E geralmente também eu gosto de plastificar. Então eu vou ali na WN ali, plastifico, fica bem durinho, fica uma maravilha. Então você bater o olhozinho ali, coloca lá a sua anotação para você não ficar com aquela coisa, com aquela muleta na mão, e você vai então desenvolvendo, discorrendo ali o seu assunto. Então, faça essa anotação, não confie, né, somente na sua mente. Eu não sei vocês, mas depois com esse negócio da Covid, como que essa questão do esquecimento, né, afetou muita gente. E aí você está falando de repente falha, você esquece alguma coisa. Então, faça anotações para você se guiar, isso aí vai te ajudar muito nessa parte psicológica. Eduque a sua respiração. Nós vamos fazer isso na prática, vamos treinar aí essa questão da respiração. É muito importante, porque muitas vezes, se eu não sei respirar corretamente, se eu não trabalho, né, ali o meu pulmão, eu saio de uma palestra, eu saio de uma aula cansado, porque você não trabalhou essa questão da respiração. Então, quando a pessoa fala assim, nossa, eu canso depois que eu saio da aula, ou depois que eu falo ou prego, eu saio esgotado. Por quê? Questão da respiração que precisa ser trabalhada, tá? Então, eduque a sua respiração, é muito importante nessa preparação. E o controle do medo. Então, uma forma de eu controlar o medo realmente é enfrentando, não dando desculpas e não aceitando. Então, a pessoa te convida e aí você dá uma desculpa, não aceita, não vou, não morro de medo. Aí alguém te convida para falar na família, para falar numa classe, para falar no culto de oração, para orar. Tem gente que passa mal, só senta lá no último banco, o pastor não enxerga. Quando fala, o do irmão está procurando alguém para orar, tem gente que fica se escondendo, né? Atrás do outro irmão, morrendo de medo de ser chamado para orar. Ah. Para dificultar mais ainda. Esse é o medo. Então, o controle do medo. O medo existe, mas você tem como vencê-lo. E uma das formas de vencer o medo é enfrentando o medo, é aceitando falar e botando em prática as coisas que você vai aprendendo. E, acima de tudo, nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a lembrar de tudo que nós estudamos, que abre as nossas mentes, que nos dá segurança. Nós temos esse troféu, vamos dizer assim, esse trunfo na mão.
que é de orarmos, pedir ao Senhor sabedoria. Senhor, me usa como instrumento nas tuas mãos. Eu quero ser usado, eu quero ser bênção, eu quero que as pessoas saiam com conhecimento. Usa minha boca, usa minha língua. Lembram de Moisés, quando Moisés foi dando um monte de desculpa para Deus? Eu sou gago, eu não falo direito, como é que eu vou chegar perante o rei, né? E aí Moisés foi dando um monte de desculpas. E Deus fala, né, para ele, tranquiliza ele assim, ó, quem dá o falar sou eu, quem vai orientar. Então, assim, dando essa segurança. Então, nós precisamos orar pedindo ao Senhor isso. Senhor, me usa como instrumento. Esse é o meu desejo. Tá certo? Alguém quer comentar alguma coisa nisso aí? Quer acrescentar? Depois de você treinar tudo isso aí, você toca um fundo musical. Quando eu estou. Aí fica bom mesmo. Esse jogo de cintura, né? E o que ela falou é muito importante. E assim, você não precisa ficar nervoso porque aconteceu isso, porque as pessoas não estão sabendo, é igual ela falou. Então, vai ali, né? Dá uma. Nossa, achei assim o máximo. Então, algumas dicas então para essa preparação psicológica com relação ao medo, né? Enfrente-o, corrija sua postura, prepare-se tecnicamente, pesquise, planeja, põe as coisas boas na mente e cuide dos vícios de linguagem. E depois treino, né? Treinar ali o que você vai falar e treinar. Essa questão de corrigir a postura é tão importante que muitas vezes a gente está na frente, esquece, aí descansa, né? Descansa numa perna, descansa na outra perna. Opa, falar um pouquinho, depois você só complementa. Então, é muito importante essa questão de corrigir mesmo a postura, pensar assim, ó, a primeira linguagem, a sua primeira fala é você, é o seu visual. E muitas vezes, quando você chega ali na frente, a pessoa já te olhou dos pés à cabeça, seu penteado, né, como é que tá ali, a maquiagem, a pessoa tá ali, ela já foi a primeira comunicação que você transmitiu. E aí, muitas vezes, a forma como você está ali, a sua postura, já vai criar um certo bloqueio com relação ao seu ouvinte, de interesse ou de desinteresse. Isso a gente tem que se preocupar muito. Alguém quer acrescentar, falar alguma coisa? Uhum. 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 Sim. Sim, sim. Sim. E até em respeito a quem está ali. Em respeito. É a questão do código que você vai. Você não vai para a praia de terno, então pouco você vai de short, né? Uhum. Veja. Veja o ambiente, né? Para quem você vai falar, onde você vai falar, o público. Então, tudo isso, a sua vestimenta, a sua postura vai variar conforme o local, o público, o evento, o que você vai estar comunicando. Trabalhei quando eu trabalhei lá no escritório da União Feminina, a primeira vez na convenção, então lá tinha muitos livros para vender. E aí tinha uma prateleira lá cheia de livros, fora a fora. E eu falei, gente, parece que esses livros aqui nunca saiu aqui do lugar, né? Fui pegar um para ver. Então era A Arte de Ser Sogra. Não é um título muito agradável, né? Aí a pessoa já fica ser sogra, a arte de ser sogra. Aí eu fiquei pensando assim, já vem me criticar. Então, tipo assim, a pessoa que é sogra, ela já se sente assim, já quer ver? Vai estar cheio de crítica aqui, né, sobre as sogras, piadinha e tal. E o livro fantástico. O autor, ele era conselheiro conjugal, então
todas as vezes, uma das sessões era com as sogras, e ali ele sabia se o casal ia ter problemas ou não no casamento. E ele teve essa ideia de criar esse livro baseado no trabalho que ele fazia com as sogras e como que elas poderiam ser bênção. Então, o livro ele vai falar da sogra boa e da sogra ruim na Bíblia, e ele dá um monte de dicas. Gente, o livro foi fantástico. Meus meninos eram garotinhos, mas eu li, dei esse livro de presente. No instantinho venderam os livros todos, né? Ó, o Né. Vou falar aí do Né, mas... Hã? Pois é. Só mãe, né? Ó, engraçadinho. Então, essa coisa de gravar, tira. Pois é. Os meus filhos faziam isso, então eles ficavam contando quantos nés eu falava. Então, às vezes, vai tão no automático, você está tão ali no automático com aqueles vícios de linguagem que você não percebe. Mas se está muito, 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 chama atenção, e aí a pessoa nem consegue mais prestar atenção no que você está falando, mas ela vai ficar anotando assim, ó, quantos nés, quantos contar. E a gente tem que ficar. E ouvir, sim, sim, sim. Então, e aí então nós temos então as duas preparações, né? Primeiro, ó, né, de novo, a primeira preparação psicológica e segundo a preparação técnica. E nessa preparação técnica vai ter então duas formas de comunicação: a comunicação não verbal e a comunicação verbal. Na comunicação não verbal, então vai entrar a questão dos gestos, da postura, dos símbolos. E na verbal, a sua linguagem oral e a sua linguagem escrita. Para nós que estamos falando para o público, que estamos à frente, é muito importante a gente entender e dominar muito bem essa questão da comunicação não verbal. Então, foi feito um estudo e se comprovou, né, que a comunicação não verbal ela fala muito mais na sua palestra, na sua aula, do que o próprio conteúdo. Então, 55% dessa comunicação, de tudo que você preparar, está ali ó, no seu traje, na sua postura, nos gestos, nas expressões faciais. 55% do que você vai trabalhar, do que você vai falar, está nisso aí, tá? Traje, postura, gestos, expressão facial. 38% está na sua voz. E aí você tem que trabalhar também a sua voz, o tom, trabalhar aquela coisa de realmente não falar muito alto, não gritar muito, mas também não falar baixinho. Então tem gente que vai falando, quando chega no final da frase, aí vai diminuindo a voz, que você não escuta o final da frase. E 38%, então, do que vai ficar está na voz da pessoa. E 7% está no conteúdo. Então, olha a importância de como você realmente se apresenta, a sua postura ali na frente. Vamos falar um pouquinho a respeito do traje, né? Valorize a sua primeira impressão. Não tem uma frase que fala assim: você só terá uma oportunidade de deixar uma boa impressão? A primeira impressão é a que fica. Então, assim, ó, valorize a sua primeira impressão. Valorize a forma como que realmente você vai estar diante do seu público. Cuidado, né, para os homens, né? Cuidado aí com a barba, o cabelo, os sapatos, é muito importante. E todas as vezes quando você pensar nisso, você tem que pensar: eu vou estar ali na frente e as pessoas vão estar me olhando do pé à cabeça ali, né? E vice-versa. E vai estar vendo se você combinou, se você não combinou as coisas, como é que está. E aquelas coisas, o seu traje ali, a forma como você está, nossa, a barba está mal feita, nossa, a pessoa está tão barbuda, né? O cabelo, o sapato, tudo vai contar demais na atenção dos ouvintes para com a sua fala. Cuidado com a roupa e com os adornos. Para as mulheres, né, o comprimento da saia, do vestido, o tamanho do salto, essa questão da maquiagem. Então, ter demais atrapalha, não ter nada também é errado.
tá? Você não pode ir com a cara lavada, limpinha. Você tem que realmente se maquiar, aquela coisa bem leve, bem gostosa ali, bem bacaninha, mas não exagerar, tudo com equilíbrio. Bijuterias, então tem vezes que a pessoa põe aquelas coisas grandes, brilhosas, que o negócio, a pessoa mexe, né, os brinquinhos, mexe tudo, ou o colar, ou a pulseira. Então tudo isso você tem que pensar se não vai estar tomando a atenção do seu público, tá ali tirando a atenção do que você realmente tem a transmitir. Então, tudo isso sem equilíbrio tira a atenção dos ouvintes. Então, quando a gente pensa nos homens, geralmente, dependendo de onde eles vão falar, o terno ainda é a opção mais assim usada, mas aí eles falam, não vá de terno branco, não vá de terno com a cor forte, cheguei, não vá de terno xadrez. Então, faz a opção ali por um terno preto, um cinza, uma cor assim mais neutra, dependendo para quem você for falar, onde você for falar. E as mulheres a mesma coisa, ter muito cuidado com a questão dos decote, do tamanho da saia, né? Muitas vezes vai com a transparência, ou então muito justo, né? Vai com a coisa assim super justa aí. E muitas vezes é o que ela falou ali, né? Então muitas vezes você acha assim que porque você está de calça comprida, você está ali confortável. Ah, eu vou de calça porque não tem problema. Até nisso você tem que ter cuidado. A calça com que você vai, né? Isso aí. Sim. Sim. E aí tira a atenção total da fala, tira a atenção total do conteúdo que você tem a transmitir. Tem que ter esse cuidado, ok? Então, o traje é muito importante. Valorize, então, a sua primeira impressão. Se vista e vai mesmo para frente do espelho e fala assim, eu gostaria de estar me vendo. Como que você lá, ouvinte, vai estar te vendo? Vai estar chamando muita atenção? Faz essa avaliação na frente do espelho, vale muito a pena. A questão da postura. Seja natural, espontâneo. Evite as mãos no bolso. Então, tem gente que está tão nervoso e treme tanto que os outros veem, que ele enfia a mão no bolso e não tira de jeito nenhum. Então, eles falam, né, para a gente evitar realmente as mãos nos bolsos, evitar o apoio em uma das pernas. Então, você está tão cansado ali na frente, aí apoia numa perna, apoia em outra, aí a forma como você fica. Então, é umas coisas assim que você tem que estar evitando. Hã? Sim, então se você está ali no púlpito, nunca se deite, sim, ou fica ali, sabe, assim, esperando a pessoa falar, ou então é um tipo de coisa assim que você deve evitar. Então eles falam realmente assim para você, no máximo apoiar assim as pontas dos dedos, a sua mão, mas sem aquela coisa de se jogar para frente ou se jogar para trás demais. Muito, mexe muito, né? Evitar andar em demasia de um lado para o outro. Então, tem gente que anda e está andando, gente, realmente como nervosismo mesmo, não é nem porque a pessoa quer interagir, ela está andando meio de nervosismo. Então, evitar andar em demasia de um lado para o outro. Evitar manusear objetos. Então, muitas vezes a pessoa está ali, tem gente que pega uma anotação, está com uma folha, mas não está nem usando a folha, nem lendo, nem nada, mas está ali grudado com aquele objeto e não larga, e mexe, e aquilo vai tirando a atenção da sua fala, do seu conteúdo. Então, evitar ficar manuseando objetos, óculos o tempo todo, põe óculos, tira óculos, essa coisa toda, né? Questão dos pés, você ficar com os pés um pouco afastados para te dar equilíbrio, mas não abrir demais, não fechar demais. Não sei se vocês já viram pessoas que ficam assim na ponta do pé, aí está lá na frente, né? E fica para trás, para frente, desse jeito. Evitar ficar na ponta. Evitar ficar, né? Então, na ponta dos pés. E olha só, evitar certos movimentos com a boca. Então, isso aqui eu tenho até que ler, porque isso aqui eu achei bem interessante, que fala assim, ó, a boca comunica tanto quando fala, como quando se cala. E é ela que determina a simpatia do seu semblante.
Com leves e sutis movimentos, a boca pode comunicar descontentamento, decepção, frustração e mágoa. Quando você empurra levemente os lábios para frente e faz o popular ficar bicudo. Então, quando alguém está falando e aí você está ali assim... Então, você está comunicando essas coisas, ó, descontentamento, decepção, frustração, mágoa, quando você faz essa atitude com a sua boca. Então, você não falou nada, mas você está comunicando que alguma coisa não está legal. E aí, quem está lá falando ou alguma coisa está acontecendo, está me atrapalhando. Não gostei. Esse gesto está demonstrando isso. Quando você fica com a boca semi-aberta, né? Aí você está demonstrando expectativa, espera e ansiedade. Então você fica ali paradinho, com a boca meio abertinha assim, você está transmitindo isso aí, tá? Ansiedade, expectativa e espera. Quando você morde levemente o canto inferior da boca, você está ali, é como se você estivesse refletindo, ou como se você estivesse assim, descobri, estou refletindo, entendi. Então, é quando você fica mordendo assim o cantinho da boca, você está passando essa impressão assim de que você descobriu algo interessante, precisa ser falado. Então, a gente precisa ter esse cuidado aí com a nossa boca. A questão dos gestos. As mãos, isso também é bem complicadinho. São regras, mas que também a gente não pode ficar naquela neura, né? Porque, nossa, será que eu vou lembrar? Será que eu vou lembrar a distância que tem que ficar meus pés? Será que eu vou lembrar minhas mãos como que tem que ficar? Mas a regra diz que as mãos devem permanecer caídas naturalmente ao longo do corpo. E conforme você vai fazendo gestos, então você levanta a sua mão ali, sem aquela coisa, sabe? Assim, tal. Levanta, porque aí os gestos, eles vão ajudar na composição das ideias, vão facilitar a transmissão, mas os gestos devem ser, então... O que eu escrevi ali, que o negócio virou uma confusão só? O negócio ali misturou, e eu não vi. Mas, assim, os gestos eles vão facilitar a transmissão. Ele vai estar ali compondo o que você quer realmente transmitir. E buscar, então, o gesto, ele busca essa interação entre a sua fala, o que você quer passar, e ali o seu sentimento e a maneira. Então, ele vem para complementar, vem para te ajudar, né, nisso aí. Mas, assim, nada também muito assim, muito rápido, e sempre que você lembrar, tentar voltar essa mãozinha para baixo de novo. Com relação à voz, melhore a sua capacidade pulmonar, praticando exercícios apropriados. Então, aqui na apostilazinha, eu botei uns 4 exercícios aí para vocês, e nós abrem aí na página 6, vamos nos colocar em pé e vamos treinar aí um pouquinho a nossa respiração, tá? A nossa capacidade pulmonar. Vamos aí ver como é que tá. Vamos ficar em pé. Afasta um pouquinho as pernas. Página 6, que tem assim, ó, exercício fonético para avaliar a capacidade pulmonar. Então, qual é a ideia, gente? É ficar bem relaxado primeiro. Vamos primeiro exercitar a respiração. A gente tem que puxar o ar pelo nariz, soltar pela boca, ali encher o pulmão de ar e soltar. Então, ó, enche o seu pulmão de ar. De novo, enche o pulmão de ar. Agora nós vamos encher o pulmão de ar, segurar um pouquinho e depois soltar. Vamos encher um pouquinho mais e contar. Vou contar agora até 6. Vamos lá? Agora nós vamos fazer isso lendo, tá? Todo mundo
vai encher o peito de ar e vai ler, e aí fala, ó, faça uma leitura interligando as frases de cada estrofe em um só fôlego. Então, a gente enche o pulmão de ar e vamos ler quadrinho por quadrinho, tá bom? A gente lê o primeiro, e depois enche de novo e vamos para o segundo. Vamos lá? Todo mundo enche o pulmão? Esta é a casa que Pedro fez. Este é o trigo que está na casa que Pedro fez. Viu? Acabou o fôlego? Vamos lá de novo. Enche o fôlego, nós vamos ler o segundo agora. Enche o pulmão de ar. Este é o rato que comeu o trigo que está na casa que Pedro fez. De novo. Este é o gato que matou o rato que comeu o trigo que está na casa que Pedro fez. Eu sobrou um pouquinho de água. Este é o cão que espantou o gato que matou o rato que comeu o trigo que está na casa que Pedro fez. De novo. Esta é a vaca de chifre torto que atacou o cão, que espantou o gato, que matou o rato, que comeu o trigo que está na casa que Pedro fez. Vai dificultando, né? Mas aí você está fortalecendo a sua capacidade pulmonar. Vamos lá? Esta é a moça mal vestida que ordenhou a vaca de chifre torto, que atacou o cão, que espantou o gato, que matou o rato, que comeu o trigo que está na casa que Pedro fez. Tem. Aí agora o próximo a gente tem que acelerar mais um pouquinho, senão a gente não consegue. Então vamos lá? Este é o moço todo rasgado, noivo da moça mal vestida, que ordenhou a vaca de chifre torto, que atacou o cão, que espantou o gato, que matou o rato, que comeu o trigo que está na casa que Pedro fez. Alguém não conseguiu? Parou no meio? Vamos lá, mais um? Este é o galo que cantou. Todo rasgado, noivo da moça mal vestida, que ordenhou a vaca de chifre torto, que atacou o cão, que espantou o gato, que matou o rato, que comeu o trigo que está na casa que Pedro fez. De novo. Este é o galo que cantou de manhã, que acordou o padre de barba feita, que casou o moço todo rasgado, noivo da moça mal vestida, que ordenhou a vaca de chifre torto, que atacou o cão, que espantou o gato, que matou o rato, que comeu o trigo, que está cheio de pé. Vamos lá, a última. Este é o fazendeiro que espalhou o milho, que tinha o galo, que cantou de manhã, que acordou o padre de barba feita, que casou o moço todo rasgado, noivo da moça mal vestida, que ordenhou a vaca de chifre todo, que atacou o cão, que espantou o gato, que matou o rato, que comeu o trigo, que está na casa dele. Muito bem. Pode sentar. Então, é um tipo de exercício que você pode fazer várias vezes, porque isso fortalece o seu pulmão. E aí, então, melhora a sua capacidade pulmonar. E aí você vai falar sem ficar cortando. A sua respiração falha e você corta a frase no meio, então não completa a frase, fica aquela coisa picada. E quando você está ali com a sua capacidade pulmonar bem reforçada, bem boa, você fala de boa, sem ficar cortando por conta da respiração ruim, tá bom?
Fale pausadamente para melhorar a compreensão. Olha aí outro exercício bom. Página 5. Então, esse exercício aqui, ele vai ser para destravar a língua. Então, são também exercícios que você vai estar praticando para melhorar ali a sua comunicação. Então, esqueci o palito de picolé. Ou o lapisinho, ali tem lápis. Sabia que eu estava esquecendo alguma coisa. Mas vocês podem também colocar a caneta. Ó. Deixa eu pegar a minha aqui. Então, utilizando um palito entre os dentes, faça a leitura dos textos a seguir, 10 minutos antes de começar a sua apresentação. Então, você carrega ali um palitinho, ou aonde você estiver, ou treine mesmo em casa antes de você sair e tal, fazendo esse exercício. Não sei se a caneta é grossa, né? Não vai dar, vamos ver. Vamos tentar falar, ó. A alma amada acalanta, branda e acalma. A franga valada, raça asa. Bondosa beldade balqueniana, belga, datilografava na biblioteca, benevolência. Carmen coquete, concorda com o coquetel com croquetes. A cólera causa catástrofe tropical. Carla procura crocodilo, caracóis no caudeloso canal de catarata. Gaivotas graciosas banham agasalho na grama do gramado. Os gênios de geologia gesticula geralmente. O guloso guri gostava de poesia. Eu tagarelarei, tu tagarelarás, ele tagarelará. Olha só, galera. Vamos falar agora sem a caneta na boca. Esse último aí, ó. Eu tagarelei. Vamos treinar? Só para destravar a língua, vamos lá? Eu tagarelarei, tu tagarelarás, ele tagarelará, nós tagarelaremos, vós tagarelarão. Eles tagarelarão. Isso é complicado, né? Então, quando você pensar nessa questão da sua voz, pensar que você tem que falar pausadamente para que a pessoa possa compreender. Então, se você fala muito rápido, se você troca letras, então você tem que treinar mais, tá bom? Observe se você ouve bem o que você fala, porque muitas vezes aí entra de novo a questão do gravar, do falar na frente do espelho. O gravar é ótimo porque você consegue prestar atenção nesses detalhes, tá certo? Mude a intensidade da sua voz de acordo com a intenção da fala. Então, você quer ali chamar atenção, você quer contar uma história e tal, do jeitinho que ela fez lá na dramatização. Então, ela conseguia prender a nossa atenção, a maneira como falava e tal. Então, é você mudar a intensidade da sua voz, variar os tons, nem muito baixo, nem muito alto. Não chamar a atenção de quem está conversando. É bem complicado essa questão quando você está ali na frente, que tem a pessoa ali conversando, te atrapalhando, tirando a sua concentração. A vontade que dá realmente é de chamar atenção. Mas aí a gente tem que realmente não chamar e usar técnicas de falar baixinho e diminuir na voz. Então, ficar em silêncio e esperar. Jogar, né? Joga ali uma canetinha, pum! Um papelzinho. Pagador não pode. Você está direitinho, a pessoa leva um susto.
Então, é importante a gente ter também esse controle, né? E não gritar, não falar muito alto. Então, muitas vezes você quer ali chamar atenção, elevando demais a sua voz, então acaba também sendo deselegante não, e tirando aquela atenção ali do seu ouvinte. A questão do microfone. Sabia que eu tinha esquecido outra coisa, era a caixinha de som com microfone. Mas na próxima aula vai ser só prática, tá? Então a gente vai estar treinando aí com o microfone. Então, o microfone ele é muito importante você observar da distância realmente entre o microfone e a sua boca. Quando fala ali, ó, um palmo fechado. Então, se contar assim, o palmo aberto, o palmo fechado. Essa aqui é a distância do microfone para você estar falando, a distância certa. Não sei se vocês já observaram que tem muitas pessoas que falam ali tão, parece que a pessoa vai engolir o microfone, sabe? Ela fala tão ali, além de cuspir no microfone todo. Você escuta tudo, soprada, respiração, sai tudo junto, né? E a saliva e aquela coisa toda. E você tem que estar realmente pensando que outras pessoas também vão estar usando. Então, o correto é realmente um palmo fechado aqui, ó, a distância é essa aqui, tá? Não se deve bater no microfone. Você chega lá para falar e testando, né? Dizendo alô, alô, testando. Por quê? Porque quem fez isso foi o sonoplasta. Ao montar ali todo o som, o microfone, ele já fez esse teste. Ele que fica lá realmente testando o som, 1, 2, 3 e tal. E aí a gente tem que, ao falar em público e tal, realmente evitar ficar batendo e vendo como é que está ali o som. O braço deve estar perto do corpo. Essa questão, por quê? Porque muitas vezes você está ali com o microfone, se você está com ele solto, você está falando aqui e a sua mão está lá para o outro lado com o microfone. Não sei se vocês já repararam isso. Então, ainda mais se você está ali gesticulando. Então, o microfone vai junto. Ali, ó, você está com o microfone na mão, então, qual é a regra? Entendeu? Então, a importância de você ficar ali com o microfone, mas ficar com a sua mão ali perto do corpo, porque aí onde você virar a mão, a questão do botão de liga e desliga deve ficar para trás, pois com nervosismo você pode desligá-lo sem perceber. Então, tem alguns microfones que realmente o liga e desliga ele é mais elevadozinho. Então, se realmente fica na frente e você ali meio nervoso, você pode desligar mesmo, sem perceber. Então, eles orientam que fique sempre para trás, porque aí, se você está ali mexendo com o dedo assim, ó, você não desliga com nervosismo. Evitar enrolar o fio ou mexer muito nele. Hoje nós temos a vantagem de que muitos microfones são sem fio, né? Está melhorando aí essa questão, mas ainda existe muitos microfones com fio. E aí, também por conta do nervosismo, a pessoa está ali mexendo no microfone, no fio, enrolando, e solta esse fio, segura esse fio. Então, deve-se evitar ficar enrolando e desenrolando o fio ou mexendo muito. Evitar também de ficar abaixando e subindo o microfone. Então, a gente percebe tanta, né? Fica ali, sobe, levanta. Então, você ficar levantando e levantando o microfone. Bem, existem as muletas, e aí são aqueles vícios de linguagem que realmente a gente vai falando e até para tirar a atenção da gente. A gente está ali tão nervoso e a gente vai usando alguns vícios que inconscientemente você está querendo desviar a atenção de você. E aí fala então, para a gente evitar, então, né? Ou então, né? Eu, a Leia aqui é o né. A questão do né, do tá, bom, né? Segurar a caneta e ficar apertando. Então, muitas vezes a pessoa está ali com a caneta daquela nossa, aí fica falando e apertando e apertando. Isso é uma muleta, tá? Só falar com uma folha na mão. Então, tem gente que não está nem usando a folha, mas aí não larga a folha e fica ali com a folha. E a folha chama muito mais atenção, porque aí a pessoa gesticula demais e ali tira a atenção do que ela tem a transmitir, a falar.
Mão no bolso, que nós já falamos, mãos para trás, então muitas vezes você está ali e o tempo todinho ali, como se estivesse supervisionando, né? Então, são gestos que são muletas que a gente no dia a dia tem que evitar. E por fim, então, dicas de quando você vai ler na frente, assim, você vai ler em público, então a primeira coisa, não tampe o rosto com a folha. Então tem gente que vai fazer a leitura até mesmo em sala de aula, o professor ali que está lendo, então está aqui, ó. Então, não tampe o seu rosto, não tampe o seu rosto com a folha ao ler. Vai escorregando o dedo polegar, então se você está lendo, a sua folha ela tem que ficar aqui, ó, para você olhar para as pessoas, olhar para as pessoas verem você, para ouvirem você. E aí você vai marcando aqui com o dedo polegar, você vai escorregando o dedo para você não perder a sequência aqui da leitura. Então você está lendo, vai escorregando o dedo ali, vai escorregando o dedo. E aí vamos dizer aqui que você escorregou e acabou aqui. E aí, né? Estou aqui embaixo, ainda tem coisa, passa para outra mão, continua aqui marcando com a outra mão, justamente para você não ficar assim, não ler assim, mas assim, e vai marcando ali com o dedo polegar ali a leitura, tá? A sua leitura. Assim que terminar de ler, deixa a folha na mesa. Não ficar com o rosto enterrado no texto ali, ó. Você não está enxergando e está assim. Leia, então, olhando para o público. Evite ler ou falar em público mascando chiclete ou bala, tá? Isso aí tira totalmente a atenção e é deselegante. Então, você não deve estar ali mascando chiclete, chupando bala quando você está à frente falando alguma coisa. Ler nem tão rápido, nem tão devagar. E evitar olhar, né, aquele olhar de para-brisa, então ficar o tempo todinho assim, de para-brisa, mas fazer aquela leitura assim, panorâmica, aquele olhar panorâmico, sem desespero, vai olhando para todo mundo ali. E se esquecer de algum detalhe, não deve se preocupar. A plateia não sabe disso, não sabe que você esqueceu, não sabe o quanto da sua fala ficou ali falho, mas não ficar nervoso. Ai, meu Deus, me deu um branco, o que eu faço agora e tal? O que o pessoal vai pensar? Não, age naturalmente. Esqueceu? Pula, continua, porque as pessoas não sabem, né, que você... Não sabem disso, não sabem que você pulou, que você esqueceu, que deu um branco em você. Tá certo? Eu tentei aí botar aqui nessa apostilazinha, tá? O máximo de coisas assim para vocês. Então, ele dá aqui, são 7 passos, tá? Não. Tá bem resumidinho aqui. Aqui tem 7 passos de como fazer. Aqui tem toda a bibliografia. Caso você queira se aprofundar, vale a pena, até querendo, né, fazer um curso mais aprofundado. E eu queria encerrar aqui na página 4, tá? Tem essa reflexão, como iniciar bem o dia. Então, aqui eu botei algumas referências bibliográficas que vocês podem estar pesquisando e vendo, e tem muitas outras, né? E hoje o que mais tem aí é nessa área de como falar bem em público. Então, tem aqui essa reflexão, como iniciar bem o dia, né? Ao acordar, vamos ler todos juntos? Ao acordar, ore e agradeça a Deus por mais esse dia. Ao chegar ao trabalho, cumprimente seus colegas. Isso é amizade. Deseja a cada um o melhor. Isso é sinceridade. Faça a sua agenda e programe o seu dia. Isso é reflexão. Agora, com tudo planejado, comece a trabalhar. Isso é ação. Acredite que tudo irá dar certo. Isso é fé. Faça tudo com alegria. Isso é entusiasmo. Ajude aquele que tem mais dificuldade que você. Isso é doação. Compreenda que nem todos estão na mesma sintonia.
Isso é tolerância. Receba as bênçãos com gratidão. Isso é humildade. Deus está com você. Isso é amor. E muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigado.